A Polícia Civil de Sergipe realizou uma entrevista coletiva hoje de manhã para detalhar as informações sobre a investigação acerca da morte do ativista ambiental Wilson de Sá Souza. Falei sobre isso aqui ontem, dei em primeira mão a informação que hoje pela manhã aconteceria a coletiva. E olhe, um fato surpreendente. Segundo a polícia, ele morreu em decorrência de asfixia por estrangulamento autoprovocado de maneira acidental. Você vai entender melhor na reportagem. Na entrevista coletiva foram informados os detalhes do trabalho feito no inquérito policial que apurou as circunstâncias da morte do líder comunitário Wilson de Sá Silva, de 48 anos. As investigações duraram 30 dias. Um trabalho conjunto entre as polícias civil e federal, além dos peritos do Instituto Médico Legal e da Criminalística. Wilson foi encontrado morto por familiares no dia 28 de novembro, na casa onde ele residia no bairro Santa Maria. Ele estava com amarrações pelo corpo, o que inicialmente levantou a suspeita de um crime de homicídio. Mas no decorrer das investigações, essa primeira hipótese acabou sendo descartada. Não haviam indícios da presença de uma segunda pessoa na casa. Já no início dos trabalhos, de local, foi feito um trabalho minucioso, um levantamento de informações na cena, no cenário. Já ali, de início, se levantava a hipótese de uma morte autoprovocada, mas precisávamos avançar com as diligências, coleta de informações de campo, oitivas de testemunhas, as requisições de vários laudos periciais, ao Instituto de Criminalística, que fez a perícia de local, o IML, que analisou o corpo do delito, as lesões, eventuais lesões encontradas no cadáver do senhor Wilson. Também fizemos requisições de exames de genética forense, análise de todo o perímetro daquela localidade, no sentido de identificar qualquer movimentação suspeita, análise de imagens de câmeras de vigilância, as requisições periciais, os trabalhos, os laudos foram chegando, foram recolhidos no ambiente elementos, pertences e objetos da intimidade do senhor Wilson, possivelmente do senhor Wilson, filmes de cunho íntimo, material de cunho sexual também. O senhor Wilson, ele fazia parte de um programa de proteção, de pessoas relacionadas a direitos humanos. Portanto, o Ministério Público Federal requisitou a instauração de procedimento para que a Polícia Federal acompanhasse os fatos em comparação com a Polícia Civil do Estado de Sergipe. Os laudos periciais apontaram que o líder comunitário morreu vítima de insuficiência respiratória causada por asfixia mecânica, uma morte acidental por estrangulamento autoprovocado. As diversas amarrações que existiam no corpo da vítima, elas tinham um objetivo. O objetivo, nós conseguimos buscar na literatura, era obter prazer sexual. Então, o suco que estava circundando a região do pescoço, só existia material genético da própria vítima. Então, considerando todos esses elementos, a gente apontou como causa mais provável a morte acidental por conta desses achados, que tem um cunho sexual. O diretor do IML também esclareceu que não foi encontrado material genético de outra pessoa na casa, nem no corpo de Wilson. A ausência de lesões de defesa, a ausência de lesões graves na região cervical, e corroborando também com os exames complementares, ou seja, o DNA que foi extraído do cordão que apertava o pescoço da vítima, apenas existia DNA do próprio Wilson, não existia o DNA de um terceiro elemento que pudesse ter efetuado aqueles nós, e também corroborando com a análise dos colegas de local de crime, é que a gente pôde chegar nessa conclusão de um estrangulamento autoprovocado. Com a conclusão das investigações e o afastamento da possibilidade de crimes de homicídio, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal vão recomendar o arquivamento do caso. A recomendação é de arquivamento do caso
porque não se configurou a prática de nenhum ilícito criminal. O Ministério Público vai receber o caderno de investigações, é um caderno extenso, vários laudos, né? 2 volumes de material, enfim. As oitivas foram todas gravadas em meio audiovisual. Esses depoimentos também estão sendo protocolados com o inquérito. E vamos aguardar a avaliação do Ministério Público em cima dessas provas e desses elementos informativos para sabermos se o caso vai ser arquivado ou se for requisitada qualquer outra diligência que seja necessária, a Polícia Judiciária está à disposição para concluir esses trabalhos. Diante da conclusão dos fatos, tendo em vista que a conclusão indica que não houve crime, da mesma forma a Polícia Federal vai sugerir o arquivamento do inquérito policial no âmbito da Polícia Federal. Olha, é um caso extremamente complexo e com desfecho que eu diria inesperado. Eu, pelo menos, não esperava de forma nenhuma que fosse esse o desfecho do caso. A todo momento a gente cobrava respostas aqui e quando a gente tem que cobrar, a gente cobra, e quando a gente tem que reconhecer um trabalho que aparentemente, pelo menos, foi bem feito, a gente reconhece também. Você observe que a polícia, ela foi cobrada, né, ao longo de todo esse tempo pelos familiares, pela própria imprensa, para dar respostas. E se manteve ao longo de um mês em silêncio, né? A polícia se manteve ao longo de um mês em silêncio. E agora, a gente percebe que esse silêncio da polícia foi muito em função de ter, talvez, uma conclusão de inquérito sólida, ter um inquérito sólido já finalizado, para que, de alguma forma, no momento em que a ideia e a linha de investigação que eles estavam tendo fosse colocada, viesse à tona, já fosse uma informação consolidada, sem nenhum tipo de ruído, baseado em todos os laudos, uma informação baseada em todos os laudos que eles realizaram, né? Todas as avaliações que foram realizadas. A gente vê que é um inquérito policial que conta com várias e várias informações, a perícia atuou e a polícia chegou a essa conclusão de que foi um estrangulamento autoprovocado acidental. Ele não se matou, né? Ele estava em uma prática de fetiche, muito provavelmente, alguma situação assim, né? A gente tem que ser claro com o que disse a polícia, até porque a gente está repercutindo esse caso há bastante tempo. E, acidentalmente, ele teria sido asfixiado, enfim, e a sua morte foi autoprovocada de maneira acidental. É o que coloca a polícia em seu laudo, e a gente tem que trazer a informação aqui da maneira mais correta possível e trazer para todos. Obviamente que fica a dor, fica o sentimento da perda. A gente volta aqui a trazer os nossos sentimentos à família, porque tem que ser assim, é uma família que perdeu um membro de seu seio familiar, é uma sociedade que perdeu um grande ativista e esse sentimento de perda, ele é muito grande e a gente sensibiliza com todos. Agora, a gente observa que Polícia Federal, Polícia Civil, ambos indicarão o arquivamento do inquérito policial, provavelmente não teremos processo. Baseado no que está no inquérito, provavelmente o Ministério Público pedirá também um arquivamento e parece ser uma situação de um caso encerrado, né? As autoridades elas continuam tendo total liberdade para acompanhar a situação, nós continuaremos acompanhando o caso também naturalmente, mas pelo menos, pelo que diz a Polícia Civil do Estado de Sergipe e a Polícia Federal, trata-se de um caso em que naturalmente não houve crime. E eu volto a frisar, a polícia me parece ter sido extremamente sensível com essa situação. Já tinha essa linha de investigação, mas esperou o momento em que tudo estava concreto, né, concluído, para aí sim tornar a informação pública de uma maneira que eu considero até respeitosa. É um caso público, a informação tinha que ser dada, mas eu acho que foi dada de uma forma respeitosa, da forma que se devia ser.